Olá Brasil, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo? Tudo legal? Gente, olha, eu te desejo tudo de bom nesta quarta-feira, 10/6/2026. Que você seja muito feliz, tá bom? Deus o abençoe rica e abundantemente. Agora é o seguinte, se você tem um grande amigo, hoje é difícil, né? É raro, se conta nos dedos. Mas se você tem um grande amigo, se ele é pau para toda obra, como diz o outro, e até mesmo desinteressado, cuide dele. Cuide dessa amizade, tá bom? A amizade verdadeira hoje é raríssimo. É agulha no palheiro. Mas vamos lá, ó. CCJ aprova a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A PEC foi aprovada com 44 votos a favor e 18 contrários. Ainda precisa de aprovação em comissão especial no plenário da Câmara. Bom, nós vamos abordar esse assunto, né, que demorou. O cidadão que vota aí com 16 anos, ele já pode responder aí também com 16 anos a qualquer situação criminal. Mas olha, antes eu quero falar sobre um assunto, né? Nós, em 70, nós tínhamos 90 milhões de pessoas, né? Você lembra? 90 milhões em ação para frente Brasil, isso lá em 1970, nós tínhamos 90 milhões. Hoje nós somos 215 milhões de brasileiros aproximadamente. Então passaram-se de 70, 55 anos. Saímos de 90 milhões para 212, 215 milhões. Então somos milhões de seres humanos. Nos anos 50, nós éramos quase 85% dos brasileiros morando na zona rural, meus amigos. 15 a 20% morando na zona urbana. Hoje, nós somos um país que temos cerca de 15% de pessoas morando na zona rural e 85% ou mais morando na zona urbana. Nós temos um grupo de poucas cidades, com umas 20 cidades, que concentra quase um terço de quase toda a população do país. Ou metade, é muita gente. Por que eu estou falando tudo isso, meu amigo? Porque essa urbanização, essa despersonaliza as pessoas. Geralmente no custo de vida, os pais têm que trabalhar, ou a mãe tem que trabalhar e ninguém fica cuidando dos filhos. As escolas dos anos 70 para cá só pioraram a qualidade, da formação moral e cultural cognitiva das pessoas. Então, meus amigos, o crime se organizou muito, né? A violência urbana cresceu muito e a sensação de impunidade cresceu muito. Então, precisar responsabilizar pessoas com 15, com 16 anos é essencial, meus amigos. Quem é contra isso? Bom, a esquerda usa isso para atrair jovens de adolescentes, para atrair jovens de jovens ou de bandidos. É uma indecência. Aliás, no Brasil e na América Latina, nos últimos 25 anos, a esquerda se aliou ao crime organizado. Todo mundo sabe disso. Eu ainda acredito que o PT ainda será reconhecido como organização criminosa, né? Porque o que a gente vê? O que a gente vê por aí, né? Quando nós tivemos o Mensalão, o Petrolão, com toda a cúpula do PT indo para a cadeia, nós já defendemos a cassação desse partido, que isso não é um partido, é uma organização criminosa. Não é só o PT que não, hein? Vários partidos também são puras organizações criminosas que desviam dinheiro público, mas eles estão no poder há muito tempo. Então, a esquerda se aliou ao crime. Parte dela se aliou ao crime. As pessoas que defendem a maioridade penal, né? Vamos deixar claro uma coisa. A maioria penal no Japão, por exemplo, 18 anos. A maioridade penal em Portugal, a Argentina e a Alemanha, 16 anos. A maioridade penal na Bélgica, na Dinamarca, na Espanha, na Finlândia também, Luxemburgo e Noruega, 15 anos. A maioridade penal na França, na Holanda, na Irlanda, na Itália, na Áustria, 14 anos.
Então, a maioridade penal em Luxemburgo, meus amigos, lá em Luxemburgo, se eu não me engano, também na Suécia baixou agora recentemente. Em 2025, a Suécia derrubou de 15 para 13 anos. A maioridade penal em Luxemburgo e na Suécia, 13 anos. Estou falando da Suécia, meus amigos, 13 anos. A maioridade penal da Noruega, né? Na Holanda, na Irlanda, no Reino Unido, né? No Egito, enfim, 12 anos. Você pode conferir aí o que eu estou dizendo. Pode ir no Google. A maioridade penal na Inglaterra, no País de Gales. Quando eu falo Reino Unido, é Escócia, 12 anos. No País de Gales, a maioridade penal é 10 anos. A maioridade penal na Suíça, aquele paraíso chamado Suíça, pois é, lá que as pessoas largam a carteira lá no chão e ninguém rouba, a maioridade penal é 10 anos. A Suécia, aquele paraíso, é 13 anos. África do Sul, meus amigos, a maioridade penal é de 10 anos. Na verdade, 10 a 14, porque eles têm um estudo lá para perceber a comprovação da capacidade da pessoa. Então nós temos no Egito, por exemplo, a maioridade penal é de 12 anos. Mas existe lá no Egito o Tribunal da Criança que pega cada caso específico e analisa cada caso especificamente lá no Tribunal da Criança do Egito. E pode aplicar punição criminal à criança a partir de 7 anos de idade, meus amigos. Então, meus amigos, quando nós falamos da maioridade penal, né, nós temos o Japão com 18 anos. Mas, meus amigos brasileirinhos, se você for no Japão agora, tá? Converse com os brasileiros que estão lá, né? Converse com eles lá, enfim, lá nas cidades tradicionais no Japão. Você deixa uma carteira em cima de um banco na rua, essa carteira vai ficar 1 dia, 2 dias, ninguém toca, porque não é teu, ninguém toca. Então a maioridade penal no Japão de 18 anos é pelo nível da idoneidade e da educação do povo. Agora, como você pega países como Portugal, Alemanha, Finlândia, Dinamarca, Áustria, Suécia, gente, é 16 anos, 15 anos, 12 anos, 13 anos. Né? Quem defende 18 anos? Né? A esquerda brasileira, que é cúmplice e ganha dinheiro patrocinado, muito deles pelo organizado, CRI organizado, roubaram patrimônio, né? Roubaram o patrimônio do povo, enfim, porque ser rico para o pessoal da esquerda, e quando você é rico honestamente é crime, mas quando eles da esquerda conseguem cargos públicos e vão roubando, é luta ideológica contra o capitalismo, entendeu, meus amigos? É isso aí. Então, essa planilha de maioridade no mundo prova que nós precisamos urgente, não é, da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Pois esse Hugo Mota, por exemplo, ele tem que proteger o pai dele, né? Mas já passou dos 18 anos, Hugo Mota, não tem jeito, entendeu? Pois é um negócio muito louco. Hugo Mota, você não vai proteger ninguém, tá certo? Seus parentes já passaram dos 18. Então, meus amigos, o PT odeia segurança pública, o PT, parte dele defende, não é? O CRI. Pois é. Então, a Comissão Constitucional de Justiça, né, da Câmara, vamos falar aqui da CCJ, deixa eu abrir aqui. Pois é, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou nesta quarta-feira, dia 10, né, a PEC proposta de emenda constitucional 32 de 2015, que reduz a maioridade penal de 18 anos para 16. O texto irá para uma comissão especial que votará o mérito da proposta. Caso aprovada, vai para o plenário e a votação contou com 44 votos contrários. Esses
caras não votam, esses molecão aí de 16 anos não votam, então que responda criminalmente por aquilo que eles fizerem. Pois é, o relator da proposta é o deputado Coronel Assis, do PL do Mato Grosso. Ele retirou uma emenda que restabelece que jovens com 16 anos poderiam se casar, celebrar contrato, tirar carteira de habilitação e votar obrigatoriamente. Então, ele pode responder também pelos seus atos, tá certo? É isso aí. Então, para sustentar o parecer, o congressista citou uma pesquisa da empresa Real Time Big Data, de 5 de maio, que mostrou que 90% dos entrevistados dizem ser a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. Olha isso, meus amigos. Onde estava? Aqui, ó. 90% dos entrevistados. Essa matéria está lá no Poder 360. Agora, essa que eu estou falando agora aqui, que eu abri o site agorinha. Pois é, 90% dos entrevistados diz ser a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. Defensores do texto afirma que pessoas com 18 anos cometem crimes tão graves quanto adultos. As pessoas são vitimizadas por criminosos desta idade, enquanto a esquerda tenta proteger criminosos estando ao lado dos cidadãos de bem. Então, lugar de bandido é na cadeia, disse o relator. O governista critica a proposta e a afirmação que o projeto dá uma falsa solução à população e utiliza o medo das pessoas da violência. Declara que, ao entrarem no sistema penitenciário, os jovens podem ser aliciados pelo crime organizado. Essa é a desculpa dessa esquerda ordinária. Acorda, Brasil. Aqui não se trata de ideologia, não se trata de esquerda nem de direita. Se trata de justiça. Você, meu amigo, sendo de esquerda, sendo de direita, mas sendo gente boa, é assaltado, né? Vai de arrasto aí por esses jovens de 16 até 12. Pega aí e vê quantas pessoas foram de arrastos por, entre aspas, crianças de 12, 13 anos. Você está entendendo? É só dar um Google se você achar que estou sendo alarmista. Tem jovens de 16 anos, homens de 16 anos que já mandou dezenas de arrasto, entendeu? Aí você quer proteger, a esquerda quer proteger essa turma. Aqui não, Gavião, aqui não, tá certo? Aqui é um fio desencapado, nós não temos medo de falar a verdade de fato, tá certo? Então é isso. Vamos torcer sim para que o cidadão com 16 anos já responda pelos seus atos, pelos seus crimes, enfim, é isso aí. Bom, agora vamos nos despedir, né? Um abraço para você, um abraço, é isso aí. Valeu, pessoal, valeu.